Esse é o testemunho vivo está aí, pessoal. E eu gostaria, antes de tudo, dizer aquilo que eu digo quando tenho a vitória em Cristo. Yes! Muito obrigado. Sorria para mim. Muito bem, mas enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E a palavra de Deus cita então o perigo do coração orgulhoso, né? Que precisa ser curado. Coração cheio de orgulho. O sábio Salomão escreveu essa condição e em certa ocasião diz que o olhar altivo e o coração orgulhoso constituem pecado. E alguém escreveu: o orgulho constitui um mortífero traço de caráter que tem destruído muitos seres humanos. E a serva do Senhor escreveu: o orgulho espiritual corrói as partes da religião. O orgulho foi ilustrado por alguém dizendo que é um verme venenoso entrelaçado nos alicerces da alma. Os irmãos sabem muito bem que a vida cristã é incompatível com o orgulho. Nós não podemos cultivar o coração orgulhoso, porque ele é terrível e causa muitas doenças. Todos nós já tivemos possibilidade e oportunidade de conviver com pessoas orgulhosas. É simplesmente difícil conviver com essas pessoas. Às vezes, nós precisamos escolher as palavras para falar com uma pessoa orgulhosa, senão precisamos. Né? Por outro lado, é muito comum hoje no nosso dia a dia o materialismo. O coração materialista. Ainda ontem, conversando com um amigo meu, estava muito preocupado, deprimido, porque a bolsa de valores despencou e ele estava terrivelmente acabrunhado. Né? No livro de São Lucas, Jesus diz: tenha dificuldade em guardar de toda e qualquer avareza, e a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E a Bíblia também nos diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a prata e a ferrugem consomem, mas ajuntai o tesouro no céu, né? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o vosso coração. Essas pessoas materialistas são sofredoras. Toda vez que tem uma operação na economia, o seu coração ou bate menos ou bate demais. E de forma que não vale a pena o materialismo, não vale a pena alimentar o nosso coração com finanças e materialismo. E aqui parece também nessa listagem o coração invejoso. Os ciúmes e a inveja são irmãos gêmeos que andam sempre de mão dadas. E Shakespeare diz que os ciúmes é o monstro de olhos verdes que ele descreveu no seu livro. Ciúmes é caracterizado pelo monstro de olhos verdes. Outro autor diz que os ciúmes e a inveja são interícias da alma, altamente prejudicial para a vida física, para a vida espiritual. E por quê? Do coração invejoso surgem outras coisas. Surge a violência, surgem as inimizades, a mesquinhez e a penúria de espírito. O coração invejoso causa muitos problemas, assim como o coração ciumento também, né? E o que disse certa vez Satanás na criação lá no céu, né? Movido por ciúme: serei semelhante ao Altíssimo. Encheu o seu coração de orgulho e disse: serei semelhante ao Altíssimo. Foi lançado na terra, né? Outra experiência negativa na Bíblia, para exemplo nosso: Arão e Miriam tinham inveja do seu irmão Moisés. Porque Moisés era abençoado por Deus, estava prosperando na condução do povo de Israel saindo do Egito. E assim instigaram o povo de Israel contra o seu irmão ali no deserto, causando uma grande confusão.
E mais recente na história, os líderes judaicos tinham inveja de Jesus. Por essa razão, o que fizeram com Jesus? O que fizeram? Crucificaram, não é? Muito bem, ao lado disso tudo existe também o coração infiel, aquele que não pauta a sua vida pela fidelidade, não é? E o livro de Salmos diz que o ignorante e ímpio diz no seu coração: não há Deus. Nós podemos afirmar hoje aqui de manhã, com muita certeza, que corações infiéis não se ajustam com Deus. Enquanto o ser humano for infiel a Deus, tiver fidelidade na sua vida, ele não estará afinado com Deus. E alguém escreveu o seguinte: o coração infiel, amante de hábitos pecaminosos, que são confortáveis para os pecadores, procura desculpas para continuar a saborear os prazeres da injustiça. Entretanto, quando o coração é convertido para a justiça, a fé e a confiança no Deus infinito tornam-se as coisas mais agradáveis ao mundo. Agradáveis para nós e agradáveis também a Deus. O exercício da fidelidade. Né? E na sequência aqui nós temos um coração que não perdoa. De vida tubrão, eu não vou perdoar, por isso, por aquilo, eu posso perdoar, mas eu não esqueço e não adianta nada. Né? A palavra de Deus diz: perdoais e sereis perdoados. Né? De forma que o perdão constitui um dos pontos fundamentais para o crescimento da igreja. E nenhum princípio é tão nobre dentro da igreja do que o princípio do perdão. O que disse Jesus quando estava sofrendo a morte física lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está relatado no livro de São Lucas, capítulo 23, versículo 34. De forma que o coração que não perdoa é repleto de ódio, amargura, malícia, vingança e aí outras coisas tantas muito prejudiciais ao ser humano assim na face da terra. Jesus também disse: se não perdoardes as homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará também as vossas ofensas. Conta uma história. Em certa ocasião, um advogado considerou muito severa a pena de prisão perpétua que um jovem havia sido condenado. O advogado achou muito pesado isso. E ele começou a trabalhar. E após insistentes apelos à justiça, conseguiu finalmente o perdão para o criminoso. Os nossos dias é repleto dessas coisas. Então foi a prisão das boas novas ao prisioneiro. Ele foi alegre, satisfeito, consoltar o meu cliente da prisão. E chegando lá, ele disse o seguinte ao seu cliente: o que você faria se fosse solto hoje da prisão? E aquele jovem respondeu: a primeira coisa que faria seria procurar um juiz que me condenou e o mataria. Depois procuraria o promotor que fez a condenação e as testemunhas e mataria um a um. O advogado ficou estarrecido, ficou desanimado, triste e não fez nenhuma menção sobre o perdão. Simplesmente saiu ali daquele lugar, daquela penitenciária, saiu dali e já na rua rasgou o documento do perdão e rasgou em vários pedaços. E aquele moço continuou em prisão perpétua. Isso acontece muito em nossos dias com essa violência toda que está acontecendo e que a vida humana não tem mais valor. O indivíduo mata um cidadão aqui na rua, depois vai ser entrevistado na polícia ou mesmo na mídia e eles estão sorrindo. Se você está arrependido, não estou. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. E assim vai. E o índice de
doença, o índice de mortandade, principalmente no nosso Brasil, tem crescido demais. O que é isso? Corações doentes, né? Corações onde Deus não habita, corações que não significam para Deus o tempo do Espírito Santo, falta de Deus no coração e assim por diante. E alguém escreveu assim: aquele que não perdoa os outros derruba a própria ponte pela qual precisa passar, pois todos temos necessidade de perdoar, sermos perdoados. Conhecemos muito bem o questionamento que o apóstolo Pedro fez a Jesus: mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso semelhante, o nosso próximo? Somente 7? O que Jesus respondeu? Não, 70 vezes 7. Uma significação que o perdão é infinito. Não existe regras, não existe lei para refrear o perdão. Sempre que possível, ele deve ser exercitado. E finalmente, mais uma última doença, o coração dividido. O indivíduo sabe se fica aqui ou se vai para lá. Com os dois pés, com duas canoas, né? Uma doença do coração. E a palavra de Deus diz em Tiago: homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma hora ele pensa de um jeito, outra hora pensa do outro, uma hora ele defende uma coisa, outra hora ele ataca e assim por diante. E existem pessoas que, ao enfrentar situações difíceis, têm dificuldade de escolher entre a verdade e o erro. O que é isso? É chamado da síndrome de indecisão, coração dividido, não sabe que rumo tomar na sua vida. E esse sentimento de indecisão, certa vez gritou o apóstolo São Paulo com ele mesmo, né? O que ele disse? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do laço desta morte? Não é isso? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse que eu faço. Miserável homem que eu sou. Que não seja esta a nossa experiência, não é? Graças a Deus existem remédios para a nossa alma e para o nosso coração espiritual, como já disseram. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, não é? Provérbios 17, capítulo 22. O coração abatido faz secar os ossos. A alegria de viver, a alegria de guardar os 10 mandamentos, a alegria de ter íntima comunhão com Deus, são coisas benéficas para nós, não é? Qual é o conselho de Deus para nós? Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Um trecho muito importante que eu selecionei aqui no seguinte: o que caracteriza a fé cristã é que ela está permeada de alegria por identificar-se com um Deus que tem interesse por nós, que nos ama, que satisfaz as nossas necessidades e que permanece conosco na angústia e nas lágrimas. O Espírito Santo está sempre conosco para receitar bons remédios, não só para o nosso coração, mas também, principalmente, para a nossa alma. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível. Isso foi um pedido que Salomão fez a Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível. Queria melhorar a sua vida espiritual. Vejam o que ele pediu. Não pediu riqueza, não pediu fama, pediu um coração compreensível. Não é? Mas o que é um coração compreensível? É aquele que ama, é aquele que perdoa, é aquele que não guarda rancor, portador do Espírito Divino e de perdão. Né? É o coração que é alimentado pela oração e pelo estudo da palavra de Deus. Finalmente, mais um grande remédio. No livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, nós temos ali um significativo verso que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como é que nós vamos conseguir corações sábios na nossa vida? Através de quem? Da influência do Espírito Santo no nosso coração. E aquele que procura um coração sábio deverá cultivar a verdade, o esforço e a perseverança, preservar a calma, o otimismo, a serenidade, expulsar o medo, o compromisso e o rancor, desenvolver a fé, a esperança, a caridade e, sobretudo, preservar o caráter, a nobreza de espírito e o coração de criança. Como é o coração de uma criança? Como é? Se não nos tornarmos como meninos e meninas, nós não poderemos entrar no reino de quem? No reino de Deus, não é? Vamos fechar os nossos olhos. O coração ali continua batendo, não é? Representa o seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos proferir uma oração muito bonita, que diz o seguinte: preste muito bem atenção nas palavras desta oração, chamada minha oração. Senhor Jesus, fortalece o meu coração, guia-me nos caminhos da tua luz. Remove as trevas da minha vida e desvende os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Senhor Jesus, fortalece o meu coração. Perdoa as muitas vezes que tenho pecado contra ti e contra nosso Pai eterno. Como fizeste os teus discípulos, ensina-nos a orar. Senhor Jesus, fortalece o meu coração. Disciplina os meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações, e que eu aprenda a lutar em prol da minha saúde. Dá-me forças para que eu possa fazer tudo para a honra e glória do Pai. Senhor Jesus, fortalece o meu coração. Abre meu entendimento para que eu possa entender a tua vontade. Tornando claro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Que possa Ele habitar eternamente em meu ser. Senhor Jesus, fortalece o meu coração. Fica sempre comigo. Acompanha-me no meu caminhar. Que eu possa aprender mais de ti e caminhar com segurança nos caminhos da esperança, da santificação e da renovação espiritual da minha vida. Senhor Jesus, fortalece o meu coração. Realiza o grande milagre da minha vida. Inspira-me para que eu possa, com tua ajuda, escolher aquilo que é melhor para a minha saúde física e espiritual. Isto é, coisas que edificam, sustentam e constroem. Senhor Jesus, fortalece o meu coração. Toma-me pela mão para que eu possa desfrutar o milagre da tua graça, receber as tuas preciosas bênçãos e viver bem e com saúde. Senhor Jesus, o meu muito obrigado por estar sempre comigo em minha vida e que preserves o meu coração para que ele possa continuar batendo sistematicamente. Amém. Que Deus abençoe